Olá, está começando mais um ACS na TV e hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o Daniel Ramos, gerente de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil. Daniel estaria com a gente na Semana do Meio Ambiente, só que por conta de agenda não deu certo, mas estamos muito felizes por ter você aqui. Muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar de uma iniciativa como essa da ACS, que é uma instituição que eu reputo bastante credibilidade pela história que tem no município de Santos. Daniel, me conta um pouquinho da sua função, o que você faz na Hidrovias do Brasil e o que vocês desenvolvem. Legal. Bom, eu sou de uma nova safra de executivos, talvez a primeira safra depois dessa virada de século de executivos de sustentabilidade, mas não a sustentabilidade como a gente conhecia até os anos 2000, até um pouco mais para frente, 2010, 2015, que era uma sustentabilidade muito ligada à questão ambiental ou social, às vezes até separada, e sim um profissional que cuida de todos os processos que envolvem sustentabilidade dentro de uma empresa, para dentro, ou seja, a relação da empresa com seus colaboradores, com seus clientes, fornecedores, a relação da empresa com os seus processos ambientais, a transparência da informação das empresas em relação ao que fazem para a sociedade e também fico responsável pela atuação da empresa em sustentabilidade para fora, do muro para fora, com as comunidades vizinhas, com os fornecedores que também são comunidade vizinha, porque devem ser empresas locais, com a imprensa, com os formadores de opinião, ou seja, a sustentabilidade no sentido amplo. Daniel, e me fala quanto a Hidrovias, né? Toda a relação dela com a sustentabilidade, ela começou agora. Quando isso surgiu? Quando que você, assim, de fato entrou e mudou essa ideia relacionada à sustentabilidade e ao meio ambiente? Essa pergunta é super importante porque a Hidrovias do Brasil é uma empresa relativamente nova. É uma empresa que completa em 2022 10 anos. E ela nasceu, se a gente fizer uma regressão na história, ela é de 2010, certo? 2012, né? E em 2012 o assunto sustentabilidade estava muito forte já. E é uma empresa que já nasce desde a sua essência, desde o início da sua origem, com o propósito de resolver uma questão logística para os seus clientes de uma maneira sustentável. Ou seja, é uma empresa que propõe apresentar soluções logísticas integradas, sustentáveis para os seus clientes. Então a sustentabilidade já vem de berço. Ela nasceu a partir de uma tese em que se apostou no transporte hidroviário por rios, em substituição do modal rodoviário caminhões e ferroviário trens, para integrar uma cadeia de grãos, de minério, de celulose, de fertilizante, por meio de um modal sustentável, menos impactante e mais integrado com os biomas onde a gente opera. Então ela já é sustentável desde que nasceu. E eu vou até te fazer uma pergunta, porque às vezes quem está assistindo não sabe muito bem. O que é sustentabilidade? Essa é uma pergunta que vale $1 bilhão, porque sustentabilidade, na verdade, ela não é algo, ela é a maneira como você encara algo. Por exemplo, eu posso ter uma relação como empresa, com o meu colaborador, sustentável ou insustentável. E essa sustentabilidade se dá pelo respeito à condição de gênero, de raça, de idade, à orientação sexual, às normas que eu cobro e as condições de trabalho que eu ofereço. Também está ligado à maneira como a gente se relaciona com as questões ambientais e o respeito com as comunidades vizinhas e a transparência que a gente dá sobre tudo que é feito para a sociedade, para o governo, para todo mundo. E me fala um pouquinho agora, voltando de novo para Hidrovias, quais são as operações hoje aqui no Brasil? E aí depois a gente vai para os projetos, mas as operações hoje quais são? Ótimo. Hidrovias do Brasil é o nome da empresa, mas hoje a gente faz uma reflexão que talvez o nome já não abrace a grandeza da empresa. A gente tem uma operação hidroviária de transporte de grãos, basicamente grãos e fertilizantes, no Pará, no bioma amazônico, entre os municípios de Itaituba e Barcarena. Por ali a gente movimenta um volume expressivo de grãos. Somos aí talvez o maior player hidroviário na região. Aqui em Santos, a gente vem avançando no nosso projeto de implantação, modernização de um terminal para sal e fertilizante, onde a gente recebe, armazena e expede para os nossos clientes. E no Paraguai, na hidrovia Paraná-Paraguai,
a gente transporta também grãos, minérios, celulose e fertilizantes, ou seja, integramos a América Latina. Nós podemos falar então que esses são os principais mercados atendidos ou tem outros, por exemplo? Na verdade, eles são os principais sites operacionais, porque se a gente pensar na cadeia do grão, por exemplo, o que é produzido pelo nosso cliente no Mato Grosso, na região central, no Mato Grosso do Sul, Goiás, ele é escoado pela hidrovia que nós operamos no norte, no Sistema Norte, e dali se carrega um navio no nosso terminal privativo, no TUP de Barcarena, carrega um navio pós-Panamá, e esse navio pode abastecer um cliente no sudeste, no sul do país, mas também na China, na Ásia como um todo, na América Central, na América do Norte, na Europa. Então, na verdade, nós integramos operações dos nossos clientes que podem chegar em qualquer canto do mundo. E essas operações, então, elas também estão no exterior, né? Porque você comentou que faz parte de toda a América, mas vocês podem atender outros mercados também? Hoje vocês atendem outros ou tem esse projeto também? Hoje a gente tem mercados específicos e operações específicas e os nossos clientes, esses sim, nós somos parte da cadeia dele. O cliente, ele tem o grão, ele precisa chegar com o grão dele até o cliente dele. Então, o que nós fazemos é um tramo, um pedaço dessa cadeia logística. Hoje a gente opera nesses locais e é neles que a gente está concentrando nossa operação e nossa visão de curto e médio prazo. Que legal, Daniel. E aí a gente também vai falar sobre os projetos, né? Que são projetos incríveis e até queria que você desse um pequeno spoiler do que são esses projetos para a gente entrar a fundo no próximo bloco também. Não, maravilha. Esse ano nós redesenhamos a política de atuação social da companhia. Hoje a Hidrovias do Brasil tem clareza do que faz do ponto de vista de atuação social. São 3 pilares: educação, geração de emprego e renda e desenvolvimento local. E a partir dele, hoje nós temos em curso 12 iniciativas que superam aí os 4 milhões de reais investidos somente na área social. E você pode dar pelo menos umas dessas 3 iniciativas, as principais, para a gente comentar agora para o pessoal? Para a gente pensar em Santos, por exemplo. Em Santos a gente está iniciando um trabalho super positivo com um parceiro chamado Irapa, em que consiste no fortalecimento de instituições que já operam, que já trabalham em Santos atendendo públicos vulneráveis. Mulheres, crianças, na saúde, na educação, no esporte. São instituições que muitas vezes fazem um trabalho belíssimo na cidade, mas que falta uma organização melhor administrativa, financeira, até para que elas consigam captar mais recursos e executar novos projetos. Hoje, por acaso, eu acabei de vir de um evento em que a gente começou esse trabalho de fortalecimento de 5 instituições aqui de Santos. Então, muitas pessoas acabam sendo ajudadas nesse processo e nos projetos de sustentabilidade, né? A gente não fala, então, só sobre meio ambiente, a gente fala sobre vidas também, né? Sim, sim. E essa é uma condição que as grandes empresas, como a Hidrovias do Brasil, precisam ter na sua postura como ativistas corporativos que ajudam o território onde estão inseridos. Vou te dar um exemplo. O principal instrumento tecnológico que eu levo com a minha equipe para escutar as nossas comunidades vizinhas é o ouvido, é a escuta. Porque eu não posso, a partir do nosso escritório em São Paulo, definir se uma comunidade, se uma cidade no Pará precisa de esporte ou cultura. Quem sou eu? Eu não vivo aquela realidade. Então a gente faz um conjunto de reuniões com essas pessoas, com esses moradores, faz uma escuta qualificada e a partir do entendimento da demanda deles, a gente desenha uma solução. Por exemplo, tem uma comunidade no Pará chamada Nova Miritituba, que eles não precisavam de um projeto de educação nem de esporte. A demanda deles era por água. E isso a gente só consegue descobrir conversando com a comunidade. E capturamos essa demanda, identificamos isso e agora a gente está desenvolvendo junto com eles um projeto para melhorar a qualidade da água que eles tanto precisam. A verdadeira escuta ativa e a empatia que entra nisso, né? É realmente ouvir o outro e sentir o que o outro precisa nas suas necessidades. Talvez essa seja a maior ferramenta para uma postura sustentável ou em sustentabilidade, o exercício da empatia. Daniel, agora nós vamos para um intervalo. Vou até avisar o público, vamos para um intervalo e logo a gente volta para o próximo bloco com o restante dos projetos da Hidrovias do Brasil. 2022, ano de eleições, ano de decisões. A Santa Cecília TV ajuda você a entender a política na região e no país. Rumos e desafios.
Entrevistas exclusivas com quem está no centro dos acontecimentos. Inéditos, segundas e quartas, 20h, na Santa Cecília TV. Apoio, Laboratório Célula Mater. Estamos de volta com a CS na TV, com o gerente de sustentabilidade, Daniel Ramos, que faz parte do time da Hidrovias do Brasil. Daniel, a gente estava falando um pouquinho sobre os projetos e agora eu quero saber dos compromissos relacionados à sustentabilidade da Hidrovias do Brasil e você pode falar muito bem sobre. Esse é um ano super especial para a empresa. Nós acabamos, talvez com vocês, seja a primeira instituição, além da imprensa, que a gente vai comunicar sobre as metas corporativas de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil. Foi agora, semana passada, o nosso CEO, Fábio Schettino, e a nossa diretora de sustentabilidade, Fabiana Gomes, anunciaram publicamente essas metas. São metas muito importantes, são metas que estimulam não só a Hidrovias do Brasil a melhorar sua performance em sustentabilidade, como principal, ela transforma o nosso desejo em compromissos públicos, em que toda a sociedade pode acompanhar. São 6 metas que foram lançadas. Eu vou ler algumas delas porque são técnicas e merece para que eu não fale em nenhum ponto. A primeira delas diz respeito à mudança climática. Todas as metas têm um horizonte 2025-2030. E a nossa meta em relação a mudanças climáticas é diminuir drasticamente, zerar a nossa emissão de gases de efeito estufa até 2030, tendo 2025 como a nossa meta média de redução de 50% da emissão desses gases. Essa é uma meta super importante e que está super em voga em função das discussões relacionadas à mudança do clima no planeta. A segunda meta diz respeito à ética e transparência. Essa é uma meta importante nesse cenário de sustentabilidade, ESG, porque o G é governança. E governança é como a empresa mostra seus dados como que ela atua de maneira ética e mostra seus dados e informações de forma transparente. Então, na Hidrovias do Brasil, nós temos uma corrida, uma jornada, uma meta de sermos implacáveis e super rigorosos com as questões relacionadas à ética e transparência. Internamente, nas nossas relações entre nós, empresa, colaboradores, fornecedores e também com a sociedade civil que está à nossa volta. A terceira meta diz respeito também ao público externo, clientes e fornecedores, que é a meta relacionada à nossa cadeia de valor. O que é isso? Cadeia de valor é quando a empresa não só se preocupa com as práticas sustentáveis dentro dela, mas se preocupa também em que seus clientes tenham práticas sustentáveis, adequadas e aderentes à sua cultura, à nossa cultura no caso, e os seus fornecedores. Então é importante que os nossos fornecedores estejam aderentes a critérios de sustentabilidade 1.0, que seria legislação básica, documentação básica, mas também 2.0, no sentido de transbordar para fora, para a sua vizinhança, a vizinhança dos fornecedores, práticas sustentáveis. Essa é uma meta para a gente e a gente fará isso com bastante cooperação. Nosso CEO recentemente cunhou uma frase que é muito importante para a gente, que é a seguinte: ninguém é sustentável, ninguém faz ESG sozinho. Ou as empresas atuam co-criando e cooperando, ou a gente não consegue sozinho chegar a lugar nenhum quando o assunto é sustentabilidade. E até vou te cortar sobre esses compromissos, essa meta e essa cooperação, ela é tanto do pessoal que trabalha na empresa quanto das pessoas, né? Da população no geral, né? Literalmente é a meta da cadeia de valor, de todos os elos dessa cadeia de valor, entre o cliente até a entrega do material que ele solicitou, do produto que ele solicitou que nós transportássemos ao seu cliente. Então todo mundo está dentro, né? Exatamente. E quais são os próximos? Que eu estou ansiosa, tem muita coisa boa. A quarta, super importante, diz respeito aos impactos ambientais. A meta da companhia é mitigar e tratar todas as suas interferências socioambientais e, o mais importante, atuar na regeneração dos ecossistemas onde nós operamos. Isso é importante porque pouca gente sabe, porque é uma discussão mais técnica, que ao não gerar impacto, ao diminuir o impacto das suas operações sobre um determinado ecossistema marítimo, fluvial, costeiro, você cria um ambiente propício para que a natureza se regenere.
Então, nossa meta é criar ambientes positivos para a regeneração dos ecossistemas onde nós operamos. Isso é muito nobre e está alinhado ao nosso DNA. A quinta meta diz respeito a desenvolvimento local e humano. É uma meta que conversa um pouco com esses projetos que eu comentei com vocês agora, né? Essas 12 iniciativas, milhares de pessoas envolvidas e 4 milhões de reais investidos, cerca de 4 milhões de reais investidos. Essa meta de desenvolvimento local e humano está atrelada à capacidade que a Hidrovias tem e deverá ampliar de desenvolver os territórios onde atua, efetivamente, nos 3 pilares que a gente também se propôs a atuar: educação, geração de emprego e renda e desenvolvimento local. E por último, uma meta muito vinculada à saúde e à segurança do nosso colaborador. Saúde, segurança e desenvolvimento do colaborador, promovendo um ambiente e uma cultura de paz, de respeito, de tolerância e de equilíbrio dentro das nossas operações. Olha, você já deu aulas aqui e eu até queria perguntar agora, até para quem está assistindo, como a pessoa ela pode desenvolver isso na empresa dela? O empresário consegue desenvolver essas práticas de sustentabilidade? Como começar? Importante, porque a sustentabilidade é um caminho sem volta. A sociedade civil, de uma maneira geral, no Brasil, aqui em Santos e no mundo como um todo, tem tolerância baixíssima a falhas de conduta, erros de postura e práticas insustentáveis. Sendo um caminho sem volta, as empresas têm que, primeiro, não precisa dar grandes passos. Tem muita gente que fala, nossa, ser sustentável representa um volume muito grande de recursos, um conjunto de práticas muito complicadas. Não, na verdade, para mim, a sustentabilidade 1.0, a básica, para começar, é a empresa avaliar se, primeiro, ela cumpre rigorosamente toda a legislação trabalhista, se ela cumpre toda a legislação de direitos humanos na relação com seus fornecedores, com seus colaboradores próprios e terceiros, se ela respeita todas as regras ambientais da legislação brasileira, estadual ou municipal ou internacional, como é o caso da gente, que respeita, somos signatários de compromissos internacionais, como os padrões de desenvolvimento do IFC, do Banco Mundial. E terceiro, se ela dá transparência às suas informações de resultado financeiro, de questões ambientais e sociais. Se uma empresa se propõe a ser sustentável e ela ainda não tem práticas de sustentabilidade, eu daria a indicação, a sugestão de começar por aí. Feito isso, eu tenho meus compromissos legais todos bem estabelecidos e bem cumpridos, de maneira transparente, aí ela pode partir para o 2.0, que é olhar para a sua cadeia de valor, extrapolar suas práticas para além das obrigações legais, ou seja, ter uma atuação social com a comunidade vizinha, ter uma atuação de desenvolvimento local junto ao poder público onde ela atua, pensar nos seus clientes, avaliar junto com seus fornecedores de que maneira que ela pode ajudar, ou seja, atuar efetivamente para transbordar essa cultura que ela já se organizou internamente para fora também. E existe a 3.0 ou não? É 1.0 ou 2.0? Porque eu também não sabia dessa informação. Na verdade, assim, eu estou tomando a liberdade de colocar pontos, mas é mais para ficar claro e bastante didático para quem está nos vendo. Tem sim a 3.0. Tem a 3.0, talvez algumas empresas tenham experimentado isso durante esse período tão ruim que foi a pandemia. Vou te dar um exemplo bem claro. As empresas, durante a pandemia, pararam tudo que estavam fazendo e ganharam uma nova linha de atuação dentro das suas áreas de sustentabilidade, que é a saúde. Quando uma empresa se propõe a ajudar o Estado, a comunidade, a região onde ela está, naquilo que aquela comunidade precisa, independente de ser uma linha de atuação, estar fora da linha de atuação, ela começa a atuar efetivamente como um ente catalisador do desenvolvimento daquela comunidade. Quando um conjunto de empresas para o que está fazendo para construir um hospital, para produzir máscaras, para aquisição de vacinas, para ajudar em leitos de UTI para internação durante a pandemia. Esse é o 3.0. O que nós gostaríamos, como profissionais de sustentabilidade, que ficasse como legado desse triste período da humanidade, é o compromisso das empresas de ajudarem efetivamente os locais onde operam, muito além do lucro, muito além do sucesso profissional do que fazem. Bom, agora nós vamos para o intervalo, mas em breve voltamos com mais informações e mais aulas sobre sustentabilidade.
Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Estamos de volta com a CS na TV e hoje com o nosso convidado Daniel Ramos, que é gerente de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil. Daniel, a gente estava falando dos compromissos que uma empresa pode ter, as práticas que elas podem adotar. E aí, só para finalizar essa conversa, em que locais ela pode procurar mais informações para trazer para a empresa dela e também como indivíduo, né? Olha, hoje o conjunto de informações sobre o tema, ele está bastante ampliado. Numa rápida pesquisa, num mecanismo de busca na internet, você consegue bastante informação. Mas hoje já existem programas de pós-graduação Lato Sensu, Escrito Sensu, você tem cursos livres ou de curta duração vinculados ao tema. Existem empresas, se uma empresa, por exemplo, não tem um departamento, uma área, uma gerência, uma diretoria de sustentabilidade na sua empresa, existem consultorias que podem fazer essa primeira abordagem, esse primeiro V0, esse diagnóstico e a partir dali traçar metas de adequação, de aderência. E outras empresas, por sua vez, estão montando áreas, né? Eu já vou aí para a terceira empresa na minha carreira, ocupando posições na área de sustentabilidade. Numa carreira de 15 anos, ou seja, o que eu vejo hoje em dia é um conjunto de empresas muito grande criando áreas, criando departamentos, criando gerências, diretorias, às vezes vice-presidências, e de profissionais que já têm uma trilha de atuação dentro de empresas ou que vieram da academia e recentemente foram formados para trabalharem com o tema. Mas esses são os caminhos: universidade, consultorias e um pouco de autodidatismo, sabe? De buscar informação que está bastante disponível. A sustentabilidade, ela é antiga, mas começou a se falar há pouco tempo, né? E nós, jovens, nós temos um papel muito importante para mudar isso. Então, eu queria que você também pontuasse o que a geração desse momento e as gerações que estão vindo, elas podem começar a fazer para mudar. E aí, agora, acho que entra como indivíduo, como pessoa, né? Lógico. Vamos fazer uma pequena digressão histórica. O tema... A palavra desenvolvimento sustentável é novíssima. Se a gente considerar a régua histórica da humanidade, apareceu pela primeira vez em 1972, no relatório de Brundtland, na Convenção de Estocolmo, na Suécia, 72. Depois disso, o tema foi bastante discutido. Desenvolvimento sustentável estava ligado a melhores práticas ambientais e sociais, preservando os recursos atuais para gerações futuras. Esse era o conceito. Lá em 92, aqui no Brasil, nós tivemos a Eco 92, em que o tema ficou mais forte no Brasil. 92, hein? 92, 2002, 30 anos atrás. É recente para a história. E depois nós tivemos outros movimentos e acontecimentos, a Rio+20, logo na sequência. Quer dizer, não logo na sequência, mas aconteceu, os protocolos de Kyoto, as discussões de mudança climática. O mundo passou a debater com mais força a questão da sustentabilidade. Mas começou recentemente, em 72. As práticas em sustentabilidade vão avançando como vai avançando junto à sociedade. Não dá para dividir o homem em homo-lazer, homo-família e homo-trabalho. Ele é, no lazer, na família e no trabalho, mais ou menos sustentável e vai avançando quando avança em uma fração da sua vida, nas outras. Por que eu estou dizendo isso? Hoje é nossa juventude. Eu sou da nova geração de executivos de sustentabilidade, eu sou um millennial, né? Mas tem uma geração que está vindo, depois da minha, mais nova, com um nível de tolerância ainda menor. A gente tem escutado, e mesmo na Hidrovias do Brasil, para reter talentos, para brilhar o olho do jovem, os jovens querem saber se a empresa tem um propósito claro, se ela está aí no mundo só para transportar produtos ou para desenvolver comunidades. Ele quer saber como é que é a relação dela com a diversidade, se ele pode se expressar livremente do ponto de vista de orientação sexual, por exemplo, ou de compreensão acerca do mundo. Então, as questões ligadas à sustentabilidade, ligadas à diversidade de uma maneira bem mais ampla, para essa juventude, elas são muito fortes.
e para o público consumidor não é diferente. Então a tolerância dessa juventude que está vindo aí e da minha geração é quase que zero em relação a práticas insustentáveis. Claro que a gente sabe admitir e entender quando há um erro, uma falha, um processo de melhoria, mas condutas inapropriadas no mundo atual não tem mais espaço. Que bom que a gente está avançando, né, Daniel? E aí agora também uma outra pergunta sobre os portos, né? Vocês chegaram aqui no Porto de Santos, queria entender essa relação, o que vocês estão fazendo aqui no Porto também, sobre granel sólidos, né? Vocês arrendaram uma empresa, eu quero entender um pouquinho mais. Não, ótimo. Isso. Porto de Santos é uma referência portuária para o mundo, para o Brasil é indiscutível. E tem uma relação com a cidade. É difícil você falar de Santos sem falar do Porto sem falar de Santos. Tem uma relação de proximidade. Eu sou santista e minha família, eu tenho várias pessoas na minha família que dedicaram sua vida a trabalhar no Porto e deram o sustento das suas famílias a partir do seu trabalho no Porto. Então o Porto é uma via de mão dupla, é um vetor de desenvolvimento econômico do município de Santos e é também um vetor de criação de complexidades urbanas e ambientais. E é hora do Porto e das empresas portuárias cada vez mais virarem de frente cidade e porto e ao invés da distância, da cidade de costas, do porto de costas, ser uma cidade-porto ou um porto-cidade, abraçado, que juntos caminham em prol do mesmo objetivo. Penso que as empresas que hoje operam no Porto de Santos, assim como nós que chegamos agora, têm vontade de ampliar e melhorar cada vez mais essa relação. Essa relação ela pode ser ampliada com coisas muito básicas e outras mais complexas, básicas, contratação de mão de obra local, complexas, estruturação de ambientes mais perenes, que a cidade possa andar pelo porto, que o porto possa andar pela cidade, respeitando as questões de segurança. E no nosso caso, nós estamos num processo de modernização de um terminal, né, que vai movimentar inicialmente 1,5 milhão de toneladas, podendo chegar a próximo cerca de 2,75, 3 milhões de toneladas de sal e fertilizante. É uma operação consistente no Porto de Santos, que nós temos equipamentos de última geração, uma condição ambiental de operação super sustentável e que a gente espera, com muita humildade, mas com muita vontade, estimular para que a gente e outras empresas tenham práticas cada vez mais integradas com a comunidade santista. E Daniel, a Associação Comercial de Santos tem uma relação muito forte com a sustentabilidade, cada vez mais crescendo. Teve também a Semana do Meio Ambiente, que também foi uma ação sobre isso, e também com a Hidrovias do Brasil. E aí eu queria saber como que é essa relação com a associação. A Associação Comercial de Santos assim, primeiro para a Hidrovias do Brasil é uma honra fazer parte. A história da Associação Comercial de Santos é muito forte. Sabe-se que em determinado período da história, quem administrou o município de Santos foi a Associação Comercial de Santos. O trabalho associativo é a base e foi por meio das associações, das ONGs, que o tema sustentabilidade emergiu com tanta força. Um trabalho associativo é um trabalho voluntário, é um trabalho de dedicação para o desenvolvimento de uma região onde você está. Então, o máximo respeito em relação à Associação Comercial de Santos, que está muito afim de inovar em sustentabilidade e a gente, do lado de cá, como Hidrovias do Brasil, vai abraçar essa ideia e vai atuar junto com certeza. Daniel, muito obrigada por participar do programa. É sempre muito bem-vindo e é muito bom aprender sobre esse caminho da sustentabilidade. Eu que agradeço, muito honrado e um abraço para todos vocês. Chegamos ao fim da ACS na TV. Espero você no próximo encontro. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. Residencial One. Evolução e rapidez na medida certa. Praticidade e tecnologia que unem todas as facilidades do seu dia. Mais de 70% vendido. Ritmo de obras acelerados.